Fala comigo, rapaziada, como investir no exterior e ganhar em dólar. Se você já me acompanha aqui nesse canal ou se você é novo por aqui, esse conteúdo vai ter grande valia. Que de repente você já investe até no exterior, mas você não sabe as possibilidades principais e nem a diferença de diferentes tipos de classes que dá para fazer composição de portfólio. E se você é novo por aqui e quer começar a investir no exterior, esse vídeo é para você, principalmente porque você vai sair dele sabendo exatamente o que fazer para investir melhor e ter, claro, um retorno para o longo prazo, onde você consiga se aposentar, ir para a praia e não se preocupar com o que está acontecendo no governo, que a gente não aguenta mais as burradas desses caras, tá? Bom, vamos lá. Proteger o nosso patrimônio, ele nunca foi tão importante. Por quê? Porque hoje a gente tem um período de instabilidade global, tá? Não só no Brasil, mas em diversos outros países. E antes a gente não tinha a possibilidade de fazer o que a gente pode fazer hoje com o nosso dinheiro. E o que isso significa? Que antes você, para proteger o seu patrimônio, você basicamente comprava imóveis. Há 20, 30 anos atrás era o que seu pai fazia, sua mãe fazia, seu tio, sei lá. De repente sua família nem tinha dinheiro para comprar imóvel. Mas as pessoas que tinham, elas se protegiam com tijolo. O mercado financeiro, ele não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Por exemplo, você abrir uma conta no exterior hoje, você demora 5 minutos. Uma conta estrangeira ou uma conta no Brasil mesmo. Tanto faz. Você vai conseguir abrir em poucos cliques. Dá para você abrir agora mesmo, tá? Mas não faça isso. Continue o vídeo e só faça isso depois do vídeo, porque você vai ter embasamento técnico e teórico para isso. Então hoje é muito fácil, tá? Precisamos diversificar nossa carteira porque temos essa possibilidade. A gente precisa buscar segurança financeira antes de pensar em performance. E a performance ela vai acontecer, queira você ou não, porque quando você diversifica de forma inteligente, que é o que a gente traz aqui no canal, você vai trazer retorno para sua carteira sim. Quem investiu em 2024, estamos em 2025, mas quem investiu em 2024 em ativos dolarizados, ganhou dinheiro. Quem investiu só no Brasil, se lascou. Então, a gente precisa diversificar a carteira. Primeiro ponto, por isso que a gente começa a investir no exterior e a gente quer ganhar em dólar. O dólar, ele traz para nós uma segurança maior para o nosso patrimônio, porque ele é uma moeda forte, uma moeda transacionada no mundo inteiro. Então, quando a gente investe em dólar, estamos falando que nosso patrimônio vai ser colocado em uma moeda que traz mais resiliência para nós, que traz mais segurança, traz mais firmeza, para a gente se preocupar menos com oscilações. Eu não estou falando que você só deve investir em dólar. Estou falando que você também deve investir em dólar. Agora, se você só quiser investir em dólar, tudo bem. Eu faço isso. E eu acho ótimo, tá? E quando eu falo dólar, bom deixar claro, tá? Eu não estou falando de você comprar dólar. Estou falando de você investir em ativos dolarizados, tá? E aí a gente está falando de ETFs, que são fundos de investimentos que a gente consegue comprar em qualquer corretora. A gente está falando de REITs, que são ativos que são do setor imobiliário, que são imóveis, que a gente consegue ter renda recorrente. Eu estou falando, claro, das ações, das stocks, que a gente pode investir, tanto no Brasil quanto diretamente lá fora. Então é importante que a gente tenha essa exposição dentro dessas classes de ativos. A gente pode ter ETF, a gente pode ter stocks e a gente pode ter os REITs. Os ETFs são fundos, então os ETFs eles vão comprar tanto stocks como REITs. Mas a gente pode investir de uma maneira diversificada usando as três formas. A gente pode ter o ETF como core da carteira, já falei sobre isso em outros vídeos. E a gente pode ter perifericamente algumas stocks e alguns REITs, tá? Por exemplo, você pode ter grande parte da sua carteira num ETF chamado IVVB11. Já vou explicar isso, tá? Não fica preocupado não. Isso aí até o final do vídeo você vai entender. Mas voltando, você pode ter grande parte da sua carteira no IVVB11, que vai ter 500 empresas dentro dele. Você pode comprar Amazon, Apple, você pode comprar algumas empresas perifericamente. Tá bom? Então basicamente é isso. É importante investir no exterior, hoje é muito mais simples e existem algumas possibilidades. Você pode começar com BDRs ou você pode começar diretamente lá fora. O que são BDRs? Anota aí, tá? Anota pra você não esquecer. Ou então você assiste de novo o vídeo que também é legal, vai ser bom pra mim, vai aumentar o tempo de exibição aqui no YouTube, enfim. BDRs são recibos, são empresas estrangeiras
que tem um espelho delas aqui no Brasil. Basicamente isso. Por exemplo, você quer comprar a Apple e você não quer abrir conta numa corretora estrangeira. Você consegue comprar a Apple através da XP, da Rico, da Clear, de qualquer corretora. De repente da corretora do Itaú, se você tiver conta no Itaú. Itaú tem a corretora dele, você consegue comprar a Apple. Não a Apple diretamente. Você consegue comprar um espelho, você consegue comprar um recibo, tá? Que a gente chama de BDR. É um nomezinho bonitinho, Brazilian Depositary Receipt, para um recibo, tá? Facilitando a sua vida, o BDR você consegue trazer uma facilidade maior ali, tá? É muito mais prático. De repente você não quer ter mais de uma corretora, você quer abrir lá a sua corretora e quer investir no estrangeiro. Você pode ter um BDR, tá? Qual que é o ponto principal aqui? O BDR, ele não vai ser em dólar diretamente, como é investir numa corretora estrangeira. O BDR ele vai ser em real, mas ele vai variar com o dólar. Então você vai ter uma exposição indireta ao dólar através do BDR e, claro, a valorização dessas empresas também de forma indireta. É um ótimo instrumento. Recomendo para quem está começando, para quem quer facilitar o processo. Agora, abrir conta diretamente no exterior também é muito simples, com poucos cliques. Se você não se importa em ter mais de uma corretora brasileira e uma estrangeira, bacana. E aí a gente tem diversas possibilidades. Tem a Avenue, tem a TD Ameritrade, tem a Interactive Brokers, tem a Nomad. Inclusive, já falei sobre a Nomad aqui no canal. Se você quiser ganhar até $20 na sua primeira operação de câmbio, a Nomad é legal. Dá para você usar o cartão da Nomad também para você viajar para o exterior, fazer os seus pagamentos em dólar. E você tem a conta investimentos da Nomad. Utilize o código THI20 no seu cadastro na Nomad, que você vai ganhar aí até $20 na sua primeira operação de câmbio. Bacana, dá para fazer isso também através dela. Bom, qual que é a diferença básica entre uma corretora que você investe diretamente fora e uma corretora que você investe no Brasil? A corretora diretamente fora, você vai ver o seu saldo em dólar. A corretora no Brasil, você vai ver o seu saldo em real. A corretora diretamente fora, ou você vai fazer uma operação de câmbio, você vai transferir dinheiro para a corretora lá em real, para depois mandar para a corretora, desculpa, ou você vai mandar o seu dinheiro para uma intermediária como uma remessa online, uma Wise, e de lá você vai mandar para sua corretora estrangeira, que é uma remessa de câmbio comum, ou você vai usar algumas corretoras que têm essa facilidade dentro dela. A Nomad faz isso, a Avenue faz isso. Você consegue fazer a operação de câmbio dentro da própria corretora. Você faz uma transferência para uma conta brasileira da corretora e lá dentro você faz a operação de câmbio. Dá para fazer isso também e é muito simples, tá? Parece complexo, mas é muito simples. Se você quiser que eu faça um vídeo mais específico sobre isso na prática, escreve aqui embaixo. Eu quero que você faça um vídeo, Thiago, sobre corretora estrangeira dentro dela. Escreve do jeito que você quiser aí, mas escreve aqui embaixo para eu saber se vale a pena fazer esse vídeo. Enfim, a corretora estrangeira, você vai mandar em real para ela, mas você vai converter em dólar lá dentro, tá bom? A corretora brasileira não. Você vai mandar em real do seu banco para a corretora e vai estar em real e vai ser uma exposição indireta. A corretora brasileira, seu dinheiro continua no Brasil. A corretora estrangeira, seu dinheiro sai do Brasil, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Sair do Brasil é bom ou é ruim? Na minha concepção, é bom. Você consegue diversificar em jurisdição. Seu dinheiro não fica preso em solo brasileiro. Ah, isso é bacana. Mas também tem alguns detalhes a mais. Você vai ter que se preocupar. Por exemplo, em ter uma segunda corretora. Você vai ter que, de repente, fazer uma remessa, dependendo da corretora estrangeira que você escolher. Já na corretora brasileira, você tem uma facilidade muito maior, tá? Então, existem os prós e contras dos dois lados. Tem vídeo mais específico sobre isso também aqui no canal, por isso que eu falo. Se você ainda não se inscreveu aqui, você é louco. E, basicamente, pessoal, assim, você pode começar por uma corretora brasileira, fazer os seus primeiros aportes em BDRs mesmo, ou em ETFs, e depois você pode migrar para uma corretora estrangeira lá na frente quando você se sentir mais confortável. Eu sugiro para todos os nossos assinantes, para os nossos alunos, que comece por uma corretora brasileira para facilitar o processo, principalmente se estiver começando a investir no exterior agora. Tá bom? Bom, a gente falou um pouquinho, pessoal, sobre a importância de proteger, falamos sobre o que é investir fora, né? Conseguir ter o nosso dinheiro em ativos dolarizados, se beneficiar também da valorização das maiores e mais promissoras empresas do mundo, como Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta, Netflix, enfim, as principais empresas globais.
a gente consegue investindo fora. Mas um ponto importante aqui que muita gente negligencia, tem uma vantagem muito maior em investir numa empresa estrangeira, que é você estar exposto a uma empresa que não opera em um país só. Por exemplo, Netflix. Tem Netflix em vários lugares do mundo. Então, se você investe numa empresa igual a Netflix, você vai ter uma empresa com operação global. Se investe na Apple, pô, a Apple tem vários mercados muito grandes. O chinês é um mercado grande, o mercado brasileiro é um mercado da Apple também, o mercado europeu é um mercado importante para a Apple. Agora, quando você investe numa empresa brasileira, você está exposto apenas, claro, a maioria delas, você está exposto a apenas uma operação local. E aí você traz, claro, um risco econômico, um risco político. Você agrega vários riscos, um risco geográfico, você agrega vários riscos para essa empresa e você pode ter uma volatilidade maior para essa empresa. Agora, se investindo fora, você vai ter empresas que estão operando no mundo inteiro. Você vai ter uma diversificação geográfica interessante. Você vai ter uma diversificação operacional, uma diversificação de receitas. Você vai ter vários quesitos que traz uma facilidade muito grande. E aí, eu te pergunto, você conhece melhor a VEG, que é uma empresa brasileira? Você conhece melhor a Vale, que é uma empresa também brasileira, empresa de minério? Então, alguns de vocês devem conhecer. Ou você conhece melhor a Apple, com iPhone, MacBook? Você conhece melhor a VEG, a Vale, ou você conhece melhor a Netflix? Você conhece melhor a Microsoft? Você conhece melhor a McDonald's, Coca-Cola, Johnson Johnson? São empresas do nosso dia a dia, então esse mito de investir fora é muito estranho, muito complexo. Meu Deus, empresas estrangeiras, como é que eu vou fazer? Cara, isso caiu, não tem mais por que a gente não investir fora, tá? As empresas que a gente investe lá fora são muito conhecidas, são mais conhecidas que as empresas brasileiras quando a gente entende a operação dessas empresas, tá? O McDonald's, por exemplo, você provavelmente já comeu, você toma Coca-Cola. Então, assim, investir fora não é mais nenhum bicho de sete cabeças. E por que que era? Tá? É importante a gente entender. Investir em BDRs era exclusivo para investidor pessoa profissional, investidor profissional, e não pessoa física. Era para quem trabalhava no mercado, ou então quem tinha um patrimônio mais relevante. Então não era possível para todo mundo investir em BDR. Não era possível para todo mundo abrir uma conta no exterior, era muito caro, era mais burocrático. E hoje tudo isso é muito simples, a gente tem um mercado democrático de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. E isso, claro, os influenciadores estão ajudando a democratizar o mercado, as instituições financeiras viram uma grande oportunidade também nesse mercado, com a globalização, com a informação correndo para todos os lados aí em termos de mercado mesmo, tá? Então, assim, hoje não tem mais esse problema. Você tá vendo que eu tô discutindo aqui numa conversa mais informal zona todas as possibilidades, as facilidades e por que as coisas não aconteciam antes e hoje a gente consegue. Tá? Então não tem por que você não começar a investir fora. Terminando o vídeo, já abre conta na corretora. Se você quiser investir através de uma corretora estrangeira, uma corretora brasileira mesmo, é muito simples, tá? Um ponto que as pessoas perguntam muito no meu Instagram, enfim, os assinantes também, os alunos, em relação à parte de imposto. Pessoal, a parte de imposto, quando a gente fala de investimento exterior, ela é muito parecida com os ativos brasileiros, tá? Lá na sua declaração anual, você vai colocar o ativo que você investe fora, só que vai ter lá uma especificação de qual país que ele está. E aí você vai colocar que não é o Brasil, é uma coisa muito simples. Na hora de pagar o imposto também sobre alguma coisa que deu lucro, você vai gerar uma DARF também, se bem que essa parte mudou, né? Agora acho que a parte de pagamento de imposto vai ser junto à declaração anual. Bom, se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre isso, é melhor você procurar um contador, tá? Mas basicamente a parte de declaração de imposto, pessoal, ela é igual, tá? Sugiro que você faça isso através de um contador mesmo, porque acaba facilitando o processo. Quem investir em ações tem essa chatice, entre aspas, de você ter que declarar ali anualmente quais são os ativos. Só que investir no exterior e no Brasil dá na mesma, tá? A declaração na hora de colocar o ativo lá é a mesma e na hora de apurar algum tipo de lucro também é a mesma coisa. O que vai mudar ali é o país, enfim, é a forma que você encaixa lá. O seu contador ele vai falar melhor sobre isso. Mas, basicamente, pessoal, qual que é o passo a passo a partir de agora, terminando o vídeo? Você vai escolher uma corretora, você vai escolher se você quer investir no Brasil ou fora. Se você estiver começando, começa pelo Brasil. Qualquer corretora aí serve. Depois você vai... Sim, se você ainda não tiver a conta na corretora, você vai enviar os seus documentos. Enfim, vai demorar 5 minutos para isso. E aí você vai
começar por alguma classe, né, que você acha interessante. Eu sugiro que comece por um ETF chamado IVVB11. Tenha sua renda fixa, né, no Brasil, mantenha sua renda fixa no Brasil, entenda seu perfil, tá, o quanto você vai ter de renda fixa, quanto você vai ter de renda variável, mas comece na parte de renda variável através do IVVB11. Tem vídeo mais específico sobre isso, tem um vídeo que eu falo sobre ETFs para a vida toda, tem um vídeo que eu também faço as comparações entre IVO e VVB11, explico mais ou menos como é que funciona tudo isso, então é legal que você assista, eu vou deixar no final aqui desse conteúdo para você assistir esse vídeo. Mas basicamente comece pelo IVVB11. Se você investir diretamente fora, pô, abriu conta na Nomad, colocou o código lá TI20, vai fazer uma remessa, já vai de repente conseguir até ganhar uns $20, dependendo da remessa que você fizer. Cara, você começou ali numa corretora estrangeira, começa pelo VO. Tá? O VO vai te trazer a mesma coisa que o VVB11, os dois fazem a mesma coisa. Quer investir nas 500 principais empresas americanas. Na parte de renda variável de vocês já vão estar extremamente diversificados e vai trazer ali uma estrutura de carteira bem bacana para vocês, tá bom? Pessoal, esse vídeo foi uma explicação de como investir no exterior, como ganhar em dólar. Trouxe de uma forma informal, um bate-papo. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Reassiste também o vídeo. Assiste o outro vídeo que eu vou deixar aqui no final também, para você conseguir entender o que fazer com o seu dinheiro e fugir dessa loucura que é o Brasil, dessa instabilidade política, fiscal, econômica, e não depender de nenhum governo, não depender de nenhum evento. Tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, você já percebeu que você é louco. Então aperta aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações. Toda semana a gente traz conteúdos bem bacanas aqui para vocês. E claro, gostou do vídeo? Deixa o like, né? Não custa nada, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, entrega para mais pessoas, ajuda todo mundo. Tá bom? Vou deixar aqui o vídeo sobre o IVVB11, as principais comparações, para você entender melhor o que é um ETF, tá? Então a gente se vê aqui no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê lá.